Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra a respeito de fé. A gente ouve muita palavra fé, né? Por todos os lugares que a gente vai, as pessoas falam: a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que vai dar certo, a gente tem que ter fé em Deus. A gente ouve muito a palavra fé. É adesivo de carro, para todo lado que a gente vai, a gente vê a palavra fé. Mas hoje nós vamos entender um pouco mais a respeito de fé. E a gente faz isso estudando e lendo a palavra de Deus, né? Porque se Deus não existisse, não haveria fé, né? A gente só tem fé porque a gente acredita que Ele existe. E aqui na palavra de Deus, em Hebreus 11, a gente vê o seguinte. Hebreus 11, versículo 1 ao versículo 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aqui a gente tem, né, a definição verdadeira do que é a fé. E a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Porque assim, muitas pessoas elas pensam, elas confundem, né, a fé com a esperança. A esperança é você acreditar que uma coisa pode acontecer ou não. Você tem esperança que aconteça. Eu tenho esperança de que, sei lá, eu vou ganhar um presente. Posso ganhar, posso não ganhar, mas eu tenho esperança que eu vou ganhar. E a fé não, a fé é assim. Eu sei e eu tenho certeza que eu vou ganhar esse presente, mesmo que agora eu não esteja vendo ele na minha frente. Eu tenho certeza que eu vou ganhar esse presente. Isso que é a fé, né? A fé, ela está atrelada à palavra certeza. A fé, ela não está atrelada à palavra dúvida, né? É o que a Bíblia nos diz da certeza. E além da certeza, a fé é uma prova. Prova de que existem coisas que não podemos ver. Né? Você não precisa ver aquilo que você vai receber, né? Assim como esse presente, você não está vendo, mas você crê, né? A prova, a fé é a prova de que aquilo que você crê, daquilo que você acredita, vai ser entregue para você. E aí vem falando aqui em Hebreus 11, né? Que foi pela fé que várias pessoas, vários homens de Deus no passado, conseguiram, né? Muitas coisas. Inclusive a aprovação de Deus, porque a própria Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que é tão importante a gente entender o que é a fé, né? Porque sem ela nós nunca vamos conseguir agradar ao Senhor. E foi pela fé também, né, que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Por quê? A ciência hoje, ela tem as suas teorias, né, para explicar que o universo foi criado através de uma explosão, né, do Big Bang, que daí surgiram, tudo que a gente vê surgiu daí. Só que nós, né, os cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, pela fé, nós não estávamos lá quando o mundo foi criado, né? Nós não acompanhamos a criação do mundo, a evolução, né, das coisas. Mas nós temos fé, nós acreditamos que a história descrita lá em Gênesis é verdadeira, é real. Mesmo que a gente não consiga ver, a gente acredita, né? A gente tem essa certeza. E é exatamente o que está falando aqui em Hebreus 11, 3, né? Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, tudo que nós vemos, né? Tudo que os nossos olhos conseguem contemplar foi feito através de Deus, do Deus que nós não vemos, mas que nós temos a certeza que existe, né? E tudo isso faz parte da nossa fé, né? Da nossa convicção. E 2 semanas atrás, ou na semana passada, eu até assisti um documentário, né, a respeito da ciência, explicando por que essas teorias, né, da evolução, do Big Bang, dentre outras, que certificam, né, que tudo foi criado através de uma explosão, que não existe um Deus criador, como que essas teorias têm pontos falhos, né? Então, assim, mesmo que a gente acredite realmente na Bíblia, na palavra de Deus, que a gente acredite no Deus criador,
A gente tem, sim, parte da ciência que concorda com a gente, né? Mas ainda que não tivesse, a nossa fé é capaz de nos fazer crer, né, naquilo que nós estamos lendo, naquilo que Deus deixou para nós, mesmo sem evidências. Mas nesse caso a gente até tem evidências, né? A gente tem parte da ciência que concorda, né, que a história de Gênesis é verdadeira. Isso é um exemplo, né, de fé. Nós não estávamos aqui quando o mundo foi criado, mas nós acreditamos no Deus criador, no Deus que fez todas as coisas, que nos formou. E sobre um outro aspecto, né, da fé, que nós conseguimos aqui digerir, né, Hebreus 11, onde se define a fé, que é a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção do que nós esperamos, né, a prova do que nós esperamos. Nós temos um grande exemplo de fé em Mateus 14. Eu vou ler a partir do versículo 25. Fala assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, está se referindo aos discípulos de Jesus aqui. Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir te encontrar por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui a gente vê, né, nesse versículo 31, como que Jesus atribuiu o ato de Pedro afundar sobre as águas à sua fé. Ele disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mais uma vez aqui a gente vê, né, que a fé, ela está atrelada à certeza. A fé, ela não está atrelada à dúvida. Porque ele duvidou, ele afundou, né? E na nossa vida, né, um exemplo aqui que Pedro nos deu. E no primeiro momento, ele teve fé, porque ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Jesus, se és tu, me chama para ir encontrar com você. E Jesus falou: venha. E naquele momento, ele teve fé para sair da situação que ele estava, né, tranquilo em cima do barco, para andar sobre o sobrenatural, né? Ele teve ali naquele momento um poder que ele não tinha até então, porque ele não podia andar sobre as águas. Mas quando Jesus falou: venha, ele creu naquela palavra e ele foi andar sobre as águas, né? Enquanto ele estava andando, ele estava com a sua fé fortalecida. Ele estava literalmente acreditando que aquele venha de Jesus era suficiente para ele pisar sobre as águas e andar. Mas aconteceu o quê? Enquanto ele estava andando, o vento começou a bater nele, né? E ele começou a ficar apavorado. E o que nós tiramos de lição? Muitas vezes nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós exercitamos a nossa fé, nós cremos, nós acreditamos, nós temos certeza. Nós fazemos daquilo uma verdade para nós. Mas quando as ondas começam a vir, o vento começa a vir sobre nós, né, que são as circunstâncias à nossa volta. Porque muitas vezes elas não mudam. A gente tem uma direção de Deus, a gente tem uma palavra de Deus. Mas as coisas à nossa volta muitas vezes continuam iguais. Nós é que mudamos. E quando essas coisas começam a nos atingir, nós começamos a perder a nossa fé. Assim como aconteceu com Pedro, né? Ele começou a afundar. E é nisso que temos que vigiar. Se Deus te deu uma palavra, se Ele te falou que Ele está com você, que Ele tem tudo o que você precisa, que Ele é o Deus poderoso, isso tudo está na palavra de Deus, isso tudo são verdades. Isso tudo é o que tem que alimentar a nossa fé e a nossa crença mesmo naquilo que Ele tem para nós, né? De que nós vamos de fato receber esse presente que nós estamos esperando. Se os nossos olhos estiverem nessas palavras, se a nossa confiança estiver no venha de Jesus, nós vamos conseguir andar e nós vamos conseguir chegar até Ele. Mas se nós permitirmos, né, que as circunstâncias, que o vento, que as ondas nos atinjam, nós vamos perdendo nossa fé, nós vamos enfraquecendo e vamos afundando, assim como aconteceu com Pedro. E ele teve que pedir socorro para Jesus, né, no último momento, para ele não afundar. Então, que os nossos olhos, né, que a nossa confiança estejam no Senhor, estejam na palavra dEle. E a palavra dEle está aqui, ó. Tudo o que Ele quer para você, tudo o que Ele deseja para sua vida está escrito aqui.
Esse é o nosso manual, né, de vida. Assim como quando você compra um aparelho eletrônico, ele vem com um manual explicando como você deve fazer, né, em todas as situações. Deus nos criou e deixou um manual para a gente poder viver. Esse aqui é o livro que você deve consultar em todos os momentos, né? Quando as circunstâncias vierem, quando as ondas baterem, é nessa palavra que você vai se basear para se posicionar contra tudo isso e continuar andando sobre as águas, continuar crendo nessa palavra que o Senhor te deu. E a fé, né? Finalizando. Nós vimos como Jesus atrelou a fé com a certeza. Então, se Deus te deu uma palavra, se você meditou na palavra de Deus, isso alimentou o seu coração, ande sobre essa palavra. Não deixe que as coisas ao seu redor tirem a sua atenção. Não deixe que as coisas ao seu redor te tirem do foco, te tirem do alvo. Quando as coisas baterem, você pode rebatê-las com a palavra de Deus. Você pode dizer, olha, assim como Pedro andou sobre as águas, sobre a palavra de Jesus, eu andarei. Só que eu não vou afundar como Pedro afundou, porque eu já entendi que ele deixou-se influenciar pelas circunstâncias da sua volta. E eu não deixarei. O medo não vai me influenciar mais, né? A tristeza não vai me influenciar mais. As vozes que falam no meu ouvido, coisas que não vêm da parte de Deus sobre mim, não vão me influenciar mais, porque eu me posiciono com um passo de fé, com a certeza de que o Senhor já está trazendo, já está preparando para mim tudo aquilo que eu preciso, porque Ele é o Deus provedor. Se Ele criou todas as coisas maravilhosas que nós vemos no mundo de uma forma tão perfeita, tão harmoniosa, se Ele nos criou com essa capacidade, né, de ser quem somos, de nos transformar, se Ele nos criou com essa capacidade de nos conectar com Ele, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em Mateus 13, no versículo 58, Jesus também aconteceu uma situação. Jesus, né, após ter andado por várias cidades, realizado vários milagres, ele chegou na cidade dele. E quando ele chegou na cidade dele, as pessoas ficaram olhando para ele, ensinando na sinagoga e falando, mas espera aí, esse cara aí é o filho do carpinteiro. Esse cara aí é daqui. Quem que esse cara pensa que é para falar essas coisas que ele está falando? De onde que vem isso que ele está falando? As pessoas não deram crédito para Jesus, porque conheciam a história, conheciam a família. E isso fez com que a fé delas fosse abalada, né? Porque elas estavam colocando os olhos nas situações, né, relativas a Jesus, e não em quem de fato ele era, não naquele poder que vinha de Deus sobre ele. E no final, aqui no versículo 58, diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus fazia grandes coisas nas cidades vizinhas, nas cidades distantes, mas na cidade dele, por causa da incredulidade, que é a falta de fé das pessoas, ele não realizou muitos milagres. E com isso eu entendo o seguinte, que Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Todas. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Mas existem coisas que limitam essa bênção de chegar até nós. E uma delas se chama incredulidade. Quando nós olhamos para as circunstâncias e pensamos que elas são maiores que o nosso Deus, né? Quando nós olhamos para as coisas, igual esse pessoal que estava na cidade de Jesus, né? Olhava para as coisas em volta dele, pensava assim, mas quem é ele? A gente conhece ele não tem, assim, esse poder. Quando a gente começa a olhar para as coisas, a gente começa a perder a nossa fé, né? A gente começa a não acreditar, né, nesse Deus maravilhoso que a gente serve, nesse Deus todo-poderoso. E essa falta de fé, ela impede que essas coisas maravilhosas cheguem para nós. Então, que nós não sejamos, né, como essas pessoas ali da terra natal de Jesus, né, que nós não impeçamos o agir de Deus na nossa vida por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, mas que, pelo contrário, o nosso coração, ele seja sendo cheio da certeza daquilo que esperamos, né, da prova do que nós não vemos, que tudo aquilo, porque a palavra de Deus nos garante, né, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, muito conhecido. Então, se nada vai me faltar, é nisso que eu tenho que acreditar. Se hoje eu tô triste, se hoje eu tô abatido, se hoje eu tô passando por alguma situação que eu não gostaria,
Eu sei que Deus vai me tirar disso, porque Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim. E Ele não vai deixar nada me faltar. Tudo que for necessário para eu viver bem, para eu viver plena, Ele já tem. Basta que eu me achegue até Ele, que é a fonte, né? Nós precisamos nos aproximar de Deus e crer que Ele existe. Crer que Ele é galardoador, né? Que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Tudo isso faz parte da nossa fé. Quando você ora, quando você se aproxima de Deus, você tem essa certeza no seu coração? Você se aproxima crendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Ou você ora a Deus e fala, se for da tua vontade, Senhor, me abençoe. Se um dia o Senhor quiser, isso também demonstra falta de fé. Porque a vontade de Deus é nos abençoar. A vontade de Deus é cuidar de nós, é trazer o que nós precisamos. Então, quando nos achegarmos a Ele, que possamos nos achegar com a postura correta, com a postura de fé, declarando a palavra de Deus, falando, Senhor, na tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará. Hoje eu estou me sentindo assim, eu não estou bem, aconteceu tal situação, mas eu sei que o Senhor é poderoso, até mesmo para transformar as piores situações da minha vida em algo bom, em algo maravilhoso, em algo que vai servir para o meu crescimento, né? E isso vai acontecer a partir do momento que você mudar a sua forma de ver, a sua forma de pensar sobre essas coisas. Que você de verdade abandonar a incredulidade, parar de ver as coisas tudo da forma negativa. A partir do momento que você realmente confiar no Deus que você serve, a partir do momento que você se aproximar mais dele, conhecer mais dele, todas as coisas vão sendo mudadas. E eu quero te encorajar hoje a começar a tomar essa postura de fé, a começar a viver o que a palavra de Deus diz a seu respeito, a começar de fato viver pela fé, né? Orar a Deus, se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é o Deus poderoso, que Ele é o Deus maravilhoso e que Ele é o Deus abençoador. Ele não é o Deus amaldiçoador, Ele não é o Deus mau, Ele é o Deus bom. Em todo o tempo Ele é bom. Que Ele está cuidando de você, independente da situação que você está passando, Ele tem sempre o melhor. E que isso seja sendo mesmo combustível para você se posicionar, né, diante da palavra de Jesus sobre você. Do venha, né, de Jesus, venha andar sobre as águas. E que nenhuma circunstância possa te abater, possa te jogar para o chão. Mas que essas circunstâncias sirvam somente para você acreditar mais, para você ter mais fé, para você dar passos mais largos em direção a Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo.